Então, ele já deve começar gravando. Ok, acho que já está gravando. Então, pessoal, vamos lá começar com a questão 3, tá? Então, no enunciado, a gente tem qual é a complexidade de tempo de um algoritmo que tem um desempenho constante, independentemente do tamanho da entrada. Bom, quando a gente fala que o custo do nosso algoritmo, né, que o número de operações, que o tempo que esse algoritmo vai demandar é constante, que é o que está dado aí no nosso enunciado, então o que seria essa constante? Pode ser 5, pode ser 3, pode ser 100, mas independente, então, se a nossa entrada ela vai ficar grande ou se ela é pequena, o tempo todo a gente gasta a mesma coisa. Isso vocês entendem, né? Sim. Então, não importa a quantidade, mas ela não vai variar. Ela pode ser 5, 3, 40, que a gente vai dizer que na sua representação isso vai virar o número 1. Então, deixa eu escrever aqui, ó. Vou pegar um pincel vermelho. Então, sempre que for constante, independente de que valor é, tá? Então, assim, às vezes a nossa constante, ela é igual a 40, ou ela é igual a 100. Então, independente se o vetor ele tem tamanho 1000, 1 milhão, sempre vai ser constante. Então, suponha que o valor seja 40. Daí, na hora de fazer a nossa representação, usando uma notação assintótica, então, essa história aí do osão, ó, pode ser osão, pode ser ômega, tá? Então, sempre que eu tiver a nossa constante, na nossa representação, a gente vai colocar o número 1. Entendeu? Então, por exemplo, essa daqui ó, não pode ser a resposta, porque o custo, o número de operações, varia de acordo com o N. N é o tamanho da entrada de dados. E varia de que maneira? Varia de maneira logarítmica. Então, um algoritmo que tem esse comportamento, por exemplo, é o busca binária. Então, aquele algoritmo em que a gente faz uma busca em um vetor que está ordenado. Então, o nosso número de operações varia. E varia de que forma? De forma logarítmica. Entendi. Aqui na letra C, a gente tem uma variação N, né? Que é linear. Então, por exemplo, se a minha entrada de dados tem tamanho 10, então nós teríamos osão de 10. Se a minha entrada de dados tem tamanho 100, eu teria um osão de 100. Se tem tamanho 1000, se o N é igual a 1000, então eu teria osão de 1000. Tá? Então, um exemplo de um algoritmo que tem esse comportamento seria a busca sequencial. Então, normalmente, quando eu tenho um único comando de repetição, e aí eu diria assim, ó, eu tenho um for, e o meu i, por exemplo, o índice que comanda lá a variação, vai de, por exemplo, de 1 até n, e digamos que o passo ele é padrão. Então, meu i varia de 1 em 1, eu não dou salto nenhum. Então, eu tenho, meu i é 1, depois é 2, depois é 3, depois é 4. Então, nosso custo ele é linear, é n. Então, a busca sequencial é um bom exemplo. E aqui a gente tem um quadrático, n ao quadrado. Então, por exemplo, o bolha, ele é um algoritmo que ordena um vetor de custo quadrático. Então, se eu tenho um vetor de tamanho 10, é como se eu dissesse para vocês, eu vou ter 10 ao quadrado operações, 100 operações. Se meu vetor tem tamanho 20, vira 20 ao quadrado. Então, eu teria 400 operações. Então, a nossa resposta aqui necessariamente é a letra A. Então, falou que é constante, independente da constante, a gente acaba usando o número 1 aí. Beleza? Beleza. Beleza. E daí, quando é que a gente usa o osão? Quando a gente está falando na pior das hipóteses. Então, o maior número de operações é n ao quadrado. Eu falo, meu algoritmo ele é osão de n ao quadrado. Meu maior número de operações é n. Meu algoritmo é osão de n. Quais são as representações possíveis? Osão, ômega, Osão, né?
São algumas, né? Para a gente, ozão e ômega. E teta, tá? Então, a gente tem o ozão, que normalmente a gente utiliza no pior caso. A gente tem o ômega, que a gente utiliza na maioria das vezes, tá? Então, para a gente, dentro de programação, dentro de algoritmos. Então, a gente usa no melhor caso. Claro que essas notações, elas são matemáticas, tá? Então, a gente usa em outras situações. Uhum. E a gente tem uma outra notação chamada de teta. Então, quando é que a gente usa a notação teta? Muitas vezes, quando a gente tem um algoritmo em que o pior caso e o melhor caso dele são de uma mesma ordem. Então, vamos pensar aqui nos nossos exemplos, hein? Então, digamos que eu esteja falando do busca binária que eu falei para vocês, tá? Então, busca binária, no pior caso dele, o número de operações cresce de maneira logarítmica. Então, eu digo, o busca binária, ele é ozão de LG de N. Depois a gente até escreve o algoritmo e mostra por que ele é ozão de LG de N, tá? Por que o pior caso dele é logaritmo. Só que o busca binária, se eu der sorte, na hora que eu tento buscar um elemento no vetor, o primeiro que eu testo já é o elemento que eu estou buscando. Então, fui lá no meio do vetor e vi se a chave é exatamente o elemento que está no meio. Então, assim, por sorte eu falo, já encontrei de cara. Então, eu dei sorte. Então, eu fiz quantas operações? Uma só. Então, na melhor das hipóteses, eu faço uma operação só. E aí eu diria, no melhor caso do meu algoritmo, eu gasto uma operação. Mas não é uma operação o tempo todo, é uma operação por sorte. Por azar, eu vou ficar buscando, buscando, buscando. Então, eu teria um tempo logarítmico. Então, ozão de LG de N. Mas é ômega de 1. Então, na melhor das hipóteses, eu faço uma operação só. Beleza, gente? Beleza. Quando a gente usa, por exemplo, o bolha é como um algoritmo piorado, tá? Não é o bolha melhorado, porque tem um bolha melhorado, né? Então, imagine que eu usasse o bolha tradicional. Então, vou até escrever aqui, o bolha tradicional, tá? Ninguém melhorou o bolha. Então, assim, o que é o bolha? Bolha é um algoritmo que vai ordenar um vetor. Então, na pior das hipóteses, eu determino o número de operações e vejo que a expressão é quadrática. Falo, então, meu algoritmo, ele é ozão de n ao quadrado. Como é que a gente achou o n ao quadrado? Determinando o número de operações que o bolha realiza. Então, não é que é assim, n ao quadrado apenas. Então, você determina uma expressão e essa expressão é quadrática. Imagina que fosse alguma coisa assim, ó. Aí eu estou lá calculando o custo do bolha e eu vi que deu 5n ao quadrado mais 10n mais 9. Daí a gente se concentra apenas na parcela de maior custo, tá, gente? Acho que eu falei isso com vocês no nosso encontro presencial. Então, 5n ao quadrado é a parcela dominante. À medida que o n vai aumentando, essas duas parcelas vão ficando insignificantes. Então, quando a gente fala em notação assintótica, ozão, ômega, teta, a gente está preocupado com entradas grandes, tá? Então, essas notações são para entradas que assumem valores grandes. Então, notação assintótica. Então, se eu trabalho aqui com um n grande, meu n está valendo 100. Então, aqui eu teria 100 ao quadrado vezes 5, que é um valor bem maior que 10 vezes 100, que é bem maior ainda que o número 9, que não varia à medida que o n vai variando. Então, esse cara aqui, para nós, que é a parcela que domina a minha expressão inteira. Então, como se eu dissesse para vocês,
isso tudo vai virar aproximadamente 5n ao quadrado. Então, quando? Quando meu n for grande. Então, desses 5n ao quadrado, a gente acaba pegando só o n ao quadrado e colocando aqui dentro, que é o que vocês estão vendo. Então, o bolha, ele é a razão de n ao quadrado. Então, imagine que essa expressão, ela representasse o custo na pior das hipóteses, tá? No pior caso. Mas aí eu vou pegar um vetor que suponha que ele está ordenado. Então, se eu tento ordenar um vetor que ele está ordenado, no caso do bolha, eu não preciso fazer muitas movimentações. Meu vetor está ordenado, eu não preciso levar para o lugar o que está fora do lugar, porque não tem nada fora do lugar. Só que eu vou ter que ficar fazendo as comparações, porque mesmo eu vendo que o elemento está no lugar, como o bolha é o bolha tradicional, eu não vejo que o vetor está ordenado. Então, eu fico tentando comparar o primeiro com o segundo com o terceiro com o quarto, tá? Porque não vai... apesar de eu não entrar na condicional, que significa dizer que já está ordenado, eu fico tentando fazer, porque ninguém coloca uma condição de parada no comando de repetição em que eu vou ficar executando essas comparações. Tá? Então, mesmo no melhor caso, o algoritmo bolha realiza um número de operações que é quadrático. Então, eu digo assim, o bolha é ômega de n ao quadrado, porque no pior caso dele, eu também faço operações que geram uma expressão quadrática. Um pouquinho menor que essa, mas ainda quadrática, tá? Por esse motivo, o bolha é ômega de n ao quadrado. Daí, Júlio, quando é que eu usaria o θ para o nosso caso aqui? Quando eu me deparo com uma situação igual a do bolha, que tanto o melhor quanto o pior caso são quadráticos. Aí eu falo, olha, o bolha, ele é θ de n ao quadrado. O custo computacional do bolha é quadrático. Então, quando eu me deparo com isso aqui, ó, eu deduzo, alguém chega lá para mim e me diz assim, o bolha é θ de n ao quadrado. Falar, então, o bolha, pior caso e melhor caso dele, são de mesmo custo, pensando de maneira assintótica. Então, mesmo no melhor caso dele, ele é ruim, porque ele é quadrático. Quando a gente vem aqui para o busca binária, então, assim, por sorte, eu faço pouca coisa. Por azar, eu tenho um custo logarítmico. Então, não dá para eu dizer que, no caso do busca binária, ele é θ de alguma coisa. Essas duas expressões, elas são diferentes. Então, eu aqui não consigo falar θ de alguém, porque não tem um alguém que é único. Tá bom? Beleza, gente? Beleza. Beleza. Então, tá vendo? Apesar da gente perguntar uma coisa só na terceira questão, a gente acabou aí chamando outras coisas, né? Fala, Júlio. Uhum. Não, na verdade sou eu. Você quer falar, Fala, Júlio? Pedro. Pode falar. Não, pode falar. Antes de falar sobre a próxima questão, tem algum material online que você recomenda que a gente possa utilizar como base assim, para auxiliar, para estudar? Tem sim, vou sugerir a vocês, tá? Tá. A próxima questão que eu queria dar uma olhada seria a 12. 12, vou pegar lá. Questão 12. As demais, a princípio, estão tranquilas, né, Júlio? Não é, Eu Pedro? queria. Você Eu queria queria. Fala alguma de novo. antes, Júlio? Não precisa ser antes, não. Eu queria que você falasse uma depois. É a 9. Não, 9? Tá. Não, desculpa, 10. Porque esse foi o tipo de questão que sempre me confundiu Na prova? nas provas. Que eu não consegui fazer, que tem Tá, um código e a gente tem que dar uma analisada e ver o. tá. Vou pegar aqui a 10. Uhum. Beleza. Ô, Pedro, você se incomoda se a gente tratar a 10 antes da 12? Não, pode ser. Não, né? Essa aqui é a 10, né, gente? Deixa eu tentar
colocar aqui um pouquinho melhor. Então, o que acontece? A gente conhece a sequência de Fibonacci, eu acho, né? Ela, normalmente, ela é definida de forma recursiva. Então, aqui, no texto, a gente tem a definição da sequência de Fibonacci. Ó. Então, o que está dito ali para nós? Deixa eu pegar aqui o pincel novamente. Então, o que está dito aqui? Peguei, não. Deixa eu pegar aqui, ó. O que está dito? Que a gente tem uma sequência em que o primeiro termo é zero. Então, vou chamar a sequência, os termos de Fzão, como se Fzão fosse um vetor, tá, gente? E o primeiro termo eu vou indexar com zero. Então, se por acaso eu tentar calcular Fzão de zero, eu não vou calcular, porque ele é dado para mim que o primeiro termo ele vale zero. Então, eu tenho um elemento da sequência que eu estou indexando o primeiro elemento por zero e o valor dele é zero. Então, é como se eu fosse escrever a sequência assim, ó. O primeiro valor é zero. Então, essa sequência eu estou dando nome a ela de Fzão, tá? Então, eu vou escrever coisas para cá, ó. Então, ela tem um nome de Fzão e o primeiro valor dela ali tem índice zero. Daí ele está dizendo para nós, o segundo termo, ele é 1. Então, o próximo termo aqui, ele é igual a 1. Então, como ele é o próximo, ele é o segundo, mas o índice dele é igual a 1. Então, se eu quero escrever ele como um elemento dessa sequência, eu diria assim, Fzão é o nome dela, então está ali, e a posição agora é a posição indexada por 1, o valor dela é igual a 1. Beleza? Então, como se fosse um elemento de uma lista, ou de um vetor, ou de uma sequência. Os demais elementos da nossa sequência, aí vamos lá, olha o que ele fala para a gente. A partir do terceiro, então o terceiro seria o próximo aqui, ó. Próximo, depois o outro, e assim sucessivamente. Então, todos os demais, a partir do índice 2, ou seja, do terceiro para frente, eles são dados como uma soma dos dois anteriores. Então, para eu achar esse carinha aqui, ó, eu tenho que vir aqui nos dois anteriores, somar, então 0 mais 1, que dá igual a 1, e aí colocar aqui. Ó. Então, eu achei o elemento que está na segunda posição. Então, o Fzão de 2, ele dá igual a 1. Como é que você obteve? Eu recorri aos dois anteriores. Então, fui lá, peguei Fzão de 0 e estou somando com Fzão de 1. Fzão de 0 é 0, Fzão de 1 é 1, 0 mais 1, 1. Então, fui lá, depositei 1. Para eu achar esse carinha aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa. Então, para eu achar o próximo elemento da sequência F, o próximo elemento que está na posição 3, então, Fzão de 3, eu recorro a esses dois aqui, ó, que são os dois anteriores. Então, de nome, eles seriam assim, ó, Fzão na posição 1, somado com Fzão na posição 2. Beleza? Então, nesse caso aqui nosso, 1 mais 1, que dá igual a 2, então eu encontrei que esse carinha aqui é igual a 2. Então, o tempo todo a gente vai fazer isso. Para encontrar um elemento qualquer, eu preciso recorrer aos dois anteriores. Isso, em termos de código, pode ser escrito assim, ó. Eu vou usar um if, né? Então, se eu estou lá, por exemplo, usando o Python, né? Eu diria assim, ó, if, claro que tem um nome da função que eu estou desenvolvendo, né, gente? Então, vou usar um def, nome da função, mas eu quero escrever aqui exatamente o que está dentro, tá? Então, eu tenho um if, e aí, dependendo da minha entrada, se ela for igual a 0, se meu índice for igual a 0, então, se meu n for igual a 0, O aqui igual a igual, né? Se meu n for igual a 1, tá, pessoal?
Então, se meu n for igual a 0 ou se meu n for igual a 1, aqui eu vou fazer um código um pouquinho diferente do que está ali, tá? Mas que, digamos, matematicamente é a mesma coisa. Só que eu estou fazendo no Python. Então, se meu n for igual a 0 ou meu n igual a 1, se eu estiver falando desses índices aqui, então eu vou devolver, eu vou retornar o próprio n. Aqui observe que a gente está retornando n menos 1, que em termos de matemática, né, no nosso dia a dia, a gente não iria indexar isso por 0. Então, a gente diria, esse cara é 1, esse cara é 2, esse cara é 3. Mas quando a gente vai para a programação, normalmente o primeiro elemento é indexado por 0, o segundo elemento é indexado por 1. Tá? Então, tá vendo? Por que eu estou devolvendo aqui o n? Vê se vocês concordam comigo. Então, se meu índice for 0, eu devolvo 0. Se meu índice for 1, eu devolvo 1. Caso contrário, então vou colocar aqui um else, ó. Então, o que eu vou retornar? Daí eu não tenho um valor exato para retornar, eu tenho que retornar de maneira recursiva. Então, se por acaso a minha função tiver nome de fzão, tá? Então, def fzão de n. Então, imagina que aqui em cima a gente colocasse alguma coisa assim, def fzão de n, tá? Daí eu estou fazendo aqui dentro o que ela vai fazer. Então, retorne a fzão de n menos 1 somado com fzão de n menos 2. Beleza, pessoal? Até aqui tudo bem? Então, eu teria esse código, que é o que está escrito aqui, tá? É o que está escrito aqui para a gente, com uma pequena variação, que eu estou imaginando que eu estou lá no Python. Uhum. Bem, bom, esse é um código pequenininho de eu escrever. Eu acho que eu compartilhei com vocês lá no material esse código escrito em Python. Se a gente abrir o Python, depois vocês abrem, vocês vão ver que tem esse código escrito dessa maneira. E aí eu tentei rodar. Então, eu rodei para fzão de 10, depois eu rodei para fzão de 15. Aí eu falei, vamos rodar para fzão de 70? E fiquei rodando, 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 rodando. Vai passar um dia, ele vai ficar rodando. Vão passar 2 dias, ele vai ficar rodando. Porque esse código inocente, ele tem um problema. E aí, o que seria o problema dele? Eu vou tentar abrir aqui uma árvore de chamadas recursivas, tá? Então, claro que eu não vou tentar rodar o f de 70, vou tentar rodar como se fosse um fzão de 10, só para vocês perceberem o que vai acontecer. Então, o fzão de 10, ele vai olhar para o n é 10, então não é ponto de parada. N é igual a 0? Não. N é igual a 1? Não. Então, ele vai para o else, e lá dentro do else, ele vai chamar o fzão de 9, que é o fzão de n menos 1. Depois, ele vai chamar o fzão de 8. Então, o que acontece? O fzão de 10 fica interrompido, porque recursividade ele empilha, né? Então, ao encontrar essa chamada, ele interrompe a anterior e ele vai tentar executar a fzão de 10. Tá, gente? Antes de dar continuidade à fzão de 10, ele vai tentar calcular a fzão de 9. Daí, para calcular a fzão de 9, ele vai recomeçar meu algoritmo e aí ele vai se deparar com o if novamente. Aí ele vai perguntar, n é igual a 0? Não. N é igual a 1? Não, n está valendo 9. Aí ele vai para o else novamente. Aí dentro do else, ele vai chamar a fzão de 8. Então, ele vai interromper a fzão de 9, que está na pilha, e vai colocar na pilha a fzão de 8. Aí vai recomeçar meu algoritmo. Então, agora nosso n está valendo 8. Aí ele vai para o if, tá? N é igual a 0? Não. N é igual a 1? Não. Aí vai de novo, tá? Entra no else e chama a fzão de 7. Aí não vou ficar falando, tá, pessoal, que essa chamada vai ficar interrompida, que o n vai passar a ser esse valor.
que está aqui, e que ele vai, de novo, recomeçar o if. Então, eu já vou lá para o else, tá? Toda vez que meu parâmetro for diferente de 0 ou diferente de 1, ele vai chamar recursivamente o fzão de n-1. Então, ele chama fzão de 6, depois ele vai chamar fzão de 5, depois ele vai chamar fzão de 4, então lembre que ele examina, né? N é igual a 0? Não. N é igual a 1? Não. Então, ele chama recursivamente fzão de 3, já ficou meio que sem espaço aqui para mim. Depois ele vai chamar fzão de 2. Está ficando sem espaço aqui, ele já não quer mais nem escrever. Eu já estou tão embaixo aqui do slide. Então, vou recomeçar aqui em cima, tá? Então, essa continuidade aqui, eu vou colocar aqui em cima, tá? Então, ele vai chamar fzão de 2, que, por sua vez, para terminar, vai chamar fzão de 1. Aí, observe que meu parâmetro agora está valendo 1. Daí, o que ele faz? Ele entra lá no if. N é igual a 0? Não. É igual a 1? É. Daí, fzão de 1, ele devolve. Ele entrou no ponto de parada, ele devolve 1. Daí, esse cara sai da pilha. Saindo da pilha, ele retorna aqui na fzão de 2. Então, o que vai acontecer com a fzão de 2? Eu dou continuidade a ela. Então, lembram que ela era a entrada no else, que a gente tinha, deixa eu voltar aqui, ó, tinha a chamada do fzão do n-1, para depois continuar com a fzão de n-2. Então, deixa eu voltar aqui. A fzão de 2 chama a fzão de 1, mas ela vai chamar também a fzão de 0. Daí, o que vai acontecer? A fzão de 0 entra no ponto de parada, que o parâmetro é igual a 0, e ele devolve isso aqui valendo 0. Daí, ele soma esses dois valores, 1 mais 0. 1 mais 0 igual a 1, e aí a fzão de 2 fica valendo 1. Tá, gente? Fzão de 2 é o filho à esquerda do fzão de 3, é uma das chamadas de fzão de 3. Aí ele volta aqui na fzão de 3 para dar continuidade a ela. Então, ele vai chamar um filho aqui à direita. Quem é ele? É o fzão de 1, que lembra que é o n-2? Então, ele chama, ó, meu lápis aqui não querendo escrever, minha caneta, ele chama o fzão de 1. Toda chamada dessa, toda que ficou aqui para trás, ó, além do filho da esquerda, vai ter um filho da direita. Então, a fzão de 3 também. Então, filho à esquerda foi o fzão de 2, que deu igual a 1, a gente calculou. Filho à direita igual a fzão de 1. Quanto vale a fzão de 1? Igual a 1, ele entra no ponto de parada. Então, ele pega esse 1 mais 1, soma, e aí o fzão de 3 fica calculado, ele fica valendo 2. Aí parece que essa história, né? Pô, ela está muito grande, ela está ficando ali muito repetitiva, então isso vai acabar logo. Não, isso só está começando. Eu realmente estou muito no início do meu procedimento. Então, aqui, ele calculou o fzão de 3, mas ele precisava calcular o fzão de 4. Então, o que é o F3 em relação ao fzão de 4? É o filho da esquerda, é aquela chamada do f de n-1. Então, ele precisa continuar o fzão de 4 chamando o f de n-2, que é 4 menos 2, 2. Aí, lembra que ele tinha calculado o fzão de 2? Vocês lembram disso? Só que ele calculou em uma chamada recursiva, ele não armazenou. Então, ele precisa do fzão de 2, e aí, como ele não armazenou, ele vai ter que calcular novamente. Então, isso daqui, ó, vai ter que ser calculado de novo, para ele descobrir que fzão de 2 é igual a 1. Então, eu sei que é igual a 1, eu sei, mas o computador não sabe que eu estou usando recursividade. Então, eu vou fazer recálculo. Então, para calcular o fzão de 4, ele precisa do 2, ele precisa do 1, ele vai somar esses dois valores, e isso daqui, então, vai dar igual a 3. Fzão de 5 está finalizado? Não, só o filho à esquerda dele. Aí ele precisa chamar o fzão de 3.
A gente calculou Fzão de 3? Calculou, mas não armazenou. Então, ele vai ter que calcular o Fzão de 3. Claro, gente, que eu vou dar uma voltada aqui para cima, tá? Então, todo mundo, como eu falei aqui para vocês, ó, eu preciso calcular o filho da esquerda e o filho da direita. E aí, pessoal, na hora que ele for voltar, supondo que ele já tem o valor de Fzão de 8, então, como é que ele calculou o Fzão de 8? Somando Fzão de 7 com Fzão de 6, que deu trabalho para calcular, mas eu não vou aqui dizer para vocês qual foi o trabalho que eu tive. Quando ele voltar aqui, que ele desempilhou um montão de coisa para calcular Fzão de 9, ele já tem Fzão de 8. Daí ele vai chamar o Fzão de 9 menos 2, que dá 7. Fzão de 7. Que deu um trabalho danado aqui, ó. Você calculou Fzão de 7? Calculei. Você guardou em algum lugar? Eu não. Daí todo o trabalho que eu tive aqui, eu vou ter que ter aqui novamente. Então, eu tenho muito retrabalho. E aí, quanto de retrabalho? Aí, vamos lá. Eu não construí a árvore inteira, tá? Mas eu vou colocar aqui ao lado qual o trabalho que eu tenho. Então, supondo que eu calculei o Fzão de 10, tá, gente? Eu estou querendo calcular o Fzão de 10. O Fzão de 10 eu calculo uma única vez, que é o que foi pedido para mim. Só que ele chama o Fzão de 9 e depois ele vai chamar o Fzão de 8. O Fzão de 9 eu calculo uma vez só. Então, beleza, né? Um trabalho que eu vou ter, mas eu vou ter uma vez só. Só que, para eu calcular o Fzão de 9, eu chamo o Fzão de 8. Mas eu também chamo o Fzão de 8 aqui à direita, ó, do Fzão de 10. Então, o Fzão de 8, eu vou ter que calcular duas vezes. Aqui, ó, deixa eu destacar aqui em uma outra cor. Ó, esse carinha, ó, ele é filho à esquerda do Fzão de 9. Então, para eu calcular o Fzão de 9, eu chamo Fzão de n-1 e eu chamo Fzão de n-2. Então, o Fzão de n-1, se meu n aqui está valendo 9, 9 menos 1, 8. Então, chamei o Fzão de 8 aqui. Eu também chamo o Fzão de 8 bem aqui, ó, como filho da direita, quando eu estiver executando o Fzão de n-2. Então, neste caso, o meu n está valendo 10, e 10 menos 2, 8. Tá, pessoal? Então, quantas vezes você vai fazer o Fzão de 8? Aqui e aqui. Mas eu também vou calcular o Fzão de 7. Aí começa a ficar interessante aqui para nós, ó. Quantas vezes você vai calcular o Fzão de 7? 3 vezes. Ah, você conseguiu abrir todas as 3 vezes aqui, ó? Aqui eu abri 2, né? Então, eu não abri as 3 vezes. Como é que você sabe que é 3 vezes? Ou eu abro, ou eu pego esses dois valores e somo, dá 3. Então, 3 é o número de vezes que eu executo o Fzão de 7. Daí vem um próximo subproblema, que é o de parâmetro valendo 6. Então, aqui ó, eu tenho o Fzão de 6, aqui eu tenho o Fzão de 6, mas eu não destaquei todos. Quantas vezes eu executo o Fzão de 6? 2 mais 3, 5. Quantas vezes eu executo o Fzão de 5? 3 mais 5, 8. Então, o número de vezes que eu executo um subproblema vai aumentando igual aumenta os termos da sequência de Fibonacci. Então, Fzão de 4 você vai executar? Eu vou. Quantas vezes? 8 mais 5, 13. 13 vezes. Então, se a gente abrir essa árvore, vocês vão ver que esse carinha aqui, ó, vai aparecer 13 vezes. Tá, pessoal? Fzão de 3 vai aparecer 13 mais 8, 21 e assim sucessivamente. Então, esse algoritmo ele é muito ruim. Na hora que a gente analisa essa sequência de Fibonacci, ela tem um comportamento que é exponencial. Então, o que está acontecendo ali com os meus problemas? O número de vezes que eu preciso executar, e é custoso eu executar cada um deles. O número de vezes que eu executo
começou pequenininho, né? Não só uma vez, só uma, depois só duas. Só que vai aumentando muito isso aqui. Ó. Então, vai aumentando de uma maneira exponencial. Eu perco o controle. Por isso que eu tentar usar esse algoritmo lá no Python, se eu tentar rodar, se meu N é pequeno, isso aqui é fichinha, né? Meu computador faz 21 operações rapidinho, processa 21 subproblemas rapidinho. Mas se meu N vai aumentando, essa tabela aqui, a gente vai ver que esses números vão ficando muito grandes. Daí meu computador começa a reclamar. Então, se meu N for 50, se vocês construírem aqui, ó, a tabela da sequência Fibonacci, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, depois a gente vai ter 34, então vocês vão ver que esses números vão crescendo demais. E aí meu computador começa a reclamar, porque ele não quer ficar recalculando subproblemas. Então, o ideal é que eu fizesse um algoritmo melhor para esse problema. Então, esse, a gente diz que ele tem um custo que é exponencial. Então, voltando aqui, ó. Cadê? Vamos lá. O número de passos efetuado pelo meu algoritmo, ele é exponencial. E por que ele é exponencial? Porque os meus subproblemas eu preciso ficar recalculando. E o recálculo que eu tenho é um recálculo exponencial. Então, a sequência de Fibonacci, ela tem um crescimento exponencial. Como eu estou recalculando subproblemas e o número de vezes que eu recalculo tem um comportamento que é dado pela sequência de Fibonacci, então esse comportamento ele é um comportamento exponencial. Então, ali das opções que a gente tem, né, o algoritmo não está correto? Não, ele está correto. Ele realmente ele é uma forma recursiva que a gente tem de encontrar os elementos da sequência de Fibonacci. O algoritmo é ótimo? Não, ele é péssimo. Nós temos algoritmos muito melhores. O número de passos que esse algoritmo executa é linear? Não, tem nada de linear. É polinomial? Não, é exponencial. Então, um que seria linear seria eu fazer algo assim, ó. Então, a gente poderia, tá? Construir um algoritmo em que a gente poderia inicializar duas variáveis, um x e um y, com os dois primeiros elementos da sequência de Fibonacci. Então, eu digo assim, ó, o primeiro é x, o segundo é 1, e encontrar o próximo fazendo a soma desses dois. Então, no nosso caso aqui, daria 1, né? X é igual a 0, y é igual a 1, a soma dá 1. Daí eu vou atualizar as minhas variáveis. Meu x recebe o y, meu y recebe o x mais y, que é igual a 1, e com esses dois valores eu somo e encontro o número 2. Então, é como se eu estivesse dizendo assim para vocês, ó, eu começo com esses dois valores, eu sei quanto eles valem, eu somo e encontro o próximo. Daí eu preciso agora desses dois. Aí eu ponho esses dois nas variáveis que eu estou usando. E aí somo esses dois e encontro o próximo elemento que é igual a 2. Daí o que eu faço? Eu tiro aquelas chaves que está aqui, ó, dali de cima, e digo que ela vai ficar agora aqui, ó. Ela vai ficar aqui, ó. Sempre guardando esses dois elementos. Aí eu somo os dois, e ao somar os dois, eu encontro o número 3. Aí preciso fazer a mesma coisa. Tirar essa chave daqui, ó, e colocar bem aqui, ó. Então, para isso, né, eu teria que ensinar para o computador a atualizar os meus dados, né? Então, eu venho aqui, vou atualizando, ó. Tá vendo? Então, deu 3, que é aquele que está lá. Aí atualizo, aqui fica 2, aqui fica 3, eu somo. Então, o tempo todo eu estou guardando na memória os dois últimos elementos da sequência. Com os dois últimos, eu sou capaz de gerar o próximo. Tá, gente? Então, eu diria assim, ó, x igual a 0, y igual a 1. Aí, vou fazer um for. Eu posso colocar aqui um i pertencente a um intervalo
que vai do primeiro elemento que eu quero, que é, por exemplo, o índice 2, né, que esse é um índice 0, esse é um índice 1. Então, eu tenho um índice 2, e suponha que eu queira encontrar até um centésimo valor, até um milésimo valor, até um certo N, tá? Então, digamos que esse N aqui é o usuário leu, é uma entrada, que eu posso pedir ao usuário para entrar, N é igual input, e transformo em um número inteiro, e está resolvido o meu problema. Então, tem ali aquele for. Eu crio aqui uma variável z, ó. Z recebe x mais y. Aí, depois que eu tiver isso aqui, eu poderia dizer que meu x, então, recebe y, e que meu y recebe z. Então, o tempo todo ele vai ficar fazendo isso que a gente colocou aqui na tabela. Tá vendo? Daí, ao final, depois que eu terminar esse for, eu posso mandar escrever, né, print, e aí vou colocar aqui, não vou escrever frase, print z. Né, supondo que z é o elemento que eu estou buscando. Tá bom, gente? Então, esse algoritmo escrito dessa forma, que eu estou usando um comando de repetição, em que meu i está variando de 2, depois ele passa para 3, depois para 4, para 5, para 6, até n. Então, a quantas vezes você vai permanecer aqui dentro? Então, o número de vezes que eu vou executar o que está ali dentro. Então, eu vou executar para i igual a 2, depois para i igual a 3, depois para i igual a 4, até i igual a n. Então, isso daqui, ó, do 2 até o n, eu tenho n menos 1 valores. Então, é como se eu dissesse para vocês que eu vou executar o que está aqui dentro n menos 1 vezes. Então, eu vou fazer isso daqui n menos 1 vezes. O que me dá um algoritmo de custo, eu falo, ó, ele é de custo linear, n elevado a 1. Então, o custo dele é um custo linear. Linear de n elevado a 1, tá, gente? Então, Então, fala, eu Pedro. posso dizer que o exponencial é onde eu tenho recálculos e o linear é onde eu não repito operações. O Posso dizer assim? exponencial não é só quando você tem recálculo. O recálculo é uma coisa muito ruim. Uhum. Mas aqui o recálculo te levou a uma coisa que é péssima, tá? Uhum. Então, assim, como é que você faz para mostrar que o nosso algoritmo aqui é exponencial? Eu preciso conhecer o comportamento da sequência de Fibonacci. Então, assim, pelo comportamento da sequência de Fibonacci, aí a gente não vai estudar o comportamento dela, tá? Então, o que eu quero passar aqui para vocês? Que o número de recálculos vai se dando dessa maneira aqui, ó. Então, se vocês abrirem a árvore, tá, gente? Vocês vão ver que é 1, depois 2, depois 3, depois 5, depois 8, depois 13. Aí talvez a gente olhe para cá e fale assim, nossa, isso não tem nenhuma lógica. Então, se a gente ver aqui, ó, eu vou ter o F5. Deixa eu colocar numa outra cor, porque esse aqui está muito riscado. Vamos colocar aqui por exemplo, azul, ó. Ó, eu vou ter o F de 5 aqui. Eu vou ter o F de 5 aqui. Ó. Daqui para baixo eu não tenho mais F de 5. Tá vendo? Eu não tenho mais. Porque o F de 5 chama aqui, ó, o F de 3, tá? Então, daqui para baixo, nosso parâmetro só diminui. Então, o F de 5 é filho à esquerda do F de 6, é filho à direita do F de 7. Novamente, ó, ele vai ficar aqui, ó. Tá vendo? F de 6 vai chamar F de 5. Então, aqui eu já estou destacando para vocês 1, 2, 3 vezes. Então, depois que eu encontrei o F de 5, abaixo dele não tem mais ninguém que é F de 5. Aí aqui observe que tem um F de 7. O F de 7, ele chama o F de 6, que eu vou deixar em vermelho, só para não confundir. Opa, deixa eu apagar primeiro.
Então, não, aqui sim era f de 6, eu não queria apagar, né, gente? Aqui, como filho do f de 6, um deles era o f de 5, depois o outro f de 4, eu não vou escrever. Agora, ali como filho do f de 7, vocês entendem quando eu falo filho? Essa chamada recursiva? Sim. Uhum. Então, eu tenho aqui, ó, um dos filhos é f de 6. Filho do f de 6, eu tenho aqui, ó, o f de 5. Então, está o f de 5 aparecendo de novo. Então, 1, 2, 3, 4. Ele aparece aqui também, ó. Opa, aqui não, desculpa. Aqui não aparece. Mas ele aparece aqui em cima, ó. Ele aparece bem aqui, como filho à direita do f de 7. Então, nós temos aí destacado 5 vezes em que o f de 5 aparece. Está faltando 3, ó. Eu falei para vocês que são 8. Daí, cadê as outras 3? Aqui tem um f de 8. Daí, quando eu abrir o f de 8, vai aparecer esse carinha aqui, vai aparecer esse carinha aqui e vai aparecer esse carinha de novo. Então, vai aparecer o f de 5 3 vezes aqui dentro do f de 8. Tá vendo? Então, tem um montão de f de 5. Que montão é esse? 8 vezes. Numa camada mais abaixo, aparece um f de 4. Daí vocês vão ver um monte de f de 4 aparecendo. Quantos? 13. Aí, novamente, sou eu que estou falando para vocês. Essa quantidade aqui, alguém observou e viu que tem um comportamento que coincide com os elementos da sequência de Fibonacci. Você fala, peraí, então quantos recálculos eu estou fazendo? Hora 3, hora 5, hora 8, hora 13, hora 21. Então, o número de recálculos está aumentando, 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 e aumentando no comportamento dado pelo comportamento da sequência Fibonacci, que é exponencial. Meu algoritmo exponencial é péssimo. Então, Pedro, não é todo recálculo que é péssimo. Este aqui é péssimo. Se eu puder evitar recálculo, eu sempre vou evitar. Então, quando é que eu tenho recálculo? Numa situação como essa, em que a recursividade ela não é indicada. Então, você vai buscar o quê? Uma forma diferente de pensar. Então, ao invés de eu começar a resolver meu problema do que eu quero e ir até o ponto de parada, eu tento começar do ponto de parada, eu tento começar do que eu sei. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu falei para vocês, eu vou fazer um algoritmo em que eu sei esses dois. Então, partindo deles, eu gerei o próximo. Aí, gerado o próximo, partindo dos dois que eu sei, eu gero o Fibonacci seguinte. Partindo novamente dos dois que eu sei, eu gero o seguinte. Então, a gente está com uma proposta que não é recursiva. É uma abordagem, a gente fala que a recursividade ela é top-down. Você começa do problema maior e para com o problema pequenininho, que seria o Fzão de 0 e o Fzão de 1. E aqui eu estou começando do problema pequenininho e estou indo em busca do Fibonacci do maior número, ou seja, do que eu quero. Beleza, gente? Beleza. Beleza. Um outro exemplo, e a gente não vai calcular agora, de um que é exponencial, é o Torres de Hanoi. Então, se eu pego o Torres de Hanoi e escrevo o meu algoritmo, eu não tenho como melhorar o algoritmo de Torres de Hanoi. Ele é ruim, não é porque eu escrevi um algoritmo ruim, é porque não tem como melhorar mesmo. O número de movimentos necessário para eu movimentar todos os discos nesse problema cresce num comportamento exponencial. Então, cresce dessa maneira. Daí eu falo, nossa, o Torres de Hanoi ele é exponencial, ele é muito ruim. Ele é péssimo, na verdade. Tá bom? Tá bom. Aí vou lá, hein? Então vamos na questão 12. Tá. O que acontece aqui na questão 12? A gente tem essas 4 estruturas, né, que a gente utiliza para armazenar informações. O nosso vetor, está dito aí apenas que ele é um vetor. Poderia estar escrito que ele é um vetor ordenado, tá, gente? Mas não está dito, então... Eu perdi meu pincel novamente? Não, perdi.
mas eu não consigo lá em cima para mudar a cor. Mas tudo bem, ele está aqui, está ótimo. Nem mudo, nem apago. Então, vou riscar a menor quantidade possível. Então, o que acontece ali com as nossas estruturas? Eu tenho um vetor, não está dito que ele é ordenado, eu tenho uma tabela hash, tem uma árvore de pesquisa, e quando alguém fala que ela é de pesquisa, ela tem que ser mantida organizada, e eu tenho uma pilha. Daí é dito que a gente vai pegar essas estruturas e vai inserir, vai armazenar um elemento em cada uma delas. Então, nosso objetivo é inserir um elemento na estrutura, por exemplo, no vetor. Então, eu quero armazenar um elemento no vetor. Daí, se eu tenho um vetor e não é dito que ele é ordenado, na hora que a gente vai armazenar um elemento lá nessa estrutura, lá no vetor, sei lá, eu tenho, por exemplo, 10, depois eu tenho o número 1, depois eu tenho 7, depois eu tenho 4, e agora eu quero armazenar, por exemplo, eu quero armazenar o 50. Então, eu vou armazenar o número 50 lá no vetor. Então, toda vez que eu vou armazenar um elemento num vetor, e ele não foi dito que ele é ordenado, tá? Então, o que eu faço? Eu vou lá no final do vetor e coloco o elemento que eu quero armazenar. Então, eu preciso ir ao final do vetor, eu não preciso fazer nenhuma comparação, e colocar o elemento exatamente na última posição. Então, ele entra exatamente aqui. Quanto custa? Bom, se o vetor tiver tamanho 10, basta eu ir lá no final. Se o vetor tiver tamanho 100, eu vou lá no final. Se o vetor tiver tamanho 1000, eu vou fazer a mesma coisa, eu tenho que ir lá no final. Então, esse custo não depende do tamanho do vetor. Dependeria do tamanho do vetor se eu tivesse que encontrar em que lugar eu vou guardar. Então, imagina que meu vetor tivesse ordenado. Aí eu teria que olhar se eu vou colocar na primeira posição, se eu vou colocar na segunda, se eu vou colocar na terceira. Mas como ele não disse isso, ele falou que o vetor é um vetor apenas, então meu custo ele é constante. Tá, pessoal? Tá bom. Beleza? Beleza. Então, o vetor aqui, eu gasto um tempo que é constante, portanto, ele está descartado. Então, aqui para a gente, eu não posso escolher a alternativa A. Se eu quiser armazenar um elemento na pilha, então, o que é a pilha, né? A pilha está lá, a gente tem lá a estrutura, né? Lá. Então, qual é a ideia de pilha? Você tem um primeiro elemento, você tem um segundo, você tem um terceiro, um quarto, você tem lá um montão de elementos na pilha. E toda vez que eu vou retirar um elemento da pilha, eu necessariamente tenho que retirar o último da pilha. Então, eu não posso retirar um elemento do meio, não posso retirar o que está aqui embaixo. Então, para retirar, eu retiro o que está lá no topo. E para eu inserir, que é o que eu estou querendo, né? Eu quero inserir um elemento lá. Onde é que ele entra? Ele entra aqui no final. Então, ele vai ocupar essa posição aqui de cima. Tá, pessoal? Eu não mantenho a pilha organizada. Então, se minha pilha tiver 10 elementos, se ela tiver 50, se ela tiver 1000, é indiferente o tamanho dela. Armazenar é colocar um elemento lá em cima. Então, também, a estrutura pilha, eu gasto um tempo para inserir, que é constante. Então, pilha está descartada também. Eu vou descartar a letra D. Bom, todas também está descartada, então, né? Então, eu estou aí entre a 2 e a 3, tá? Bom, o que é a tabela hash? A tabela hash, que também é uma estrutura de dados, que a gente usa muito para armazenar informações. A minha tabela hash, normalmente, ela tem um tamanho, que é como se fosse uma certa quantidade de gavetas. Então, a hash, né? Ela é uma estrutura que ela tem um determinado tamanho, como se fosse um número de gavetas. Eu posso ter tamanho 5, tamanho 10, sei lá. Então, eu tenho lá um tamanho fixo. Então, tem uma gaveta, tem duas, faz de conta que tem 4 gavetas. Mas poderia ser 10, 20, tá? E aí a gente vem nessa estrutura e diz que a gaveta 1 é indexada por 0, que a próxima gaveta é indexada por 1, que a outra é indexada por 2 e que a próxima é indexada por 3. Tá, gente?
E aí eu quero armazenar elementos nessa estrutura, nessas gavetas. Daí, para eu armazenar, independente do número que eu quero armazenar e da quantidade ali de gavetas, qual o processo que eu vou fazer? Eu vou pegar o elemento a ser armazenado, então, suponha que eu quero armazenar o 50, então, eu vou pegar o número 50 e vou dividir por quanto? Se minha quantidade de gavetas é 4, eu divido por 4. Se a quantidade de gavetas é 5, eu divido por 5. Se a quantidade de gavetas é 1 milhão, eu vou dividir por 1 milhão, tá? Então, o meu custo não é assim, eu tenho que passar pela gaveta 1, depois pela gaveta 2, depois pela gaveta 3. Então, a quantidade de gavetas vai virar um número aqui, que é o meu divisor. Então, eu não preciso ficar percorrendo gaveta por gaveta. Vou fazer essa divisão. Então, no nosso caso, 50 dividido por 4 dá uma certa quantidade. Então, dá um valor aqui. Esse valor, para mim, ele é indiferente, tá? O que me interessa é o resto da divisão. Então, aqui dá 2. Então, 50 dividido por 4 dá resto 2. Daí, o número 50, que é o que eu quero armazenar, vai ficar na gaveta que é indexada por 2. Então, eu vim aqui nessa gaveta e coloco o número 50. Se eu quiser guardar, por exemplo, o número 100, eu agora quero guardar o número 100. Então, eu vou pegar o número 100 e vou dividir por 4. Quando eu pegar o número 100 e dividir por 4, né, 100 percentual 4, me interessa o resto da divisão, o resto dá 0. Daí eu falo, como o resto deu 0, eu vou pegar o número 100 e vou armazenar na gaveta que está indexada por 0. Então, essas gavetas, elas podem ter um montão de número. Tudo vai depender do resto da divisão. De quem? Do número que eu estou querendo armazenar pela quantidade de gavetas. Aí, voltando aqui, para eu analisar o custo que eu tenho para fazer isso. Bom, se eu tivesse 10 gavetas, o meu processo seria o mesmo. Só que aqui, claro que o número seria 10. Mas o custo para eu fazer não é um custo que eu teria que percorrer a primeira gaveta, a segunda gaveta, a terceira gaveta, a quarta gaveta, até encontrar a gaveta para guardar o elemento. Então, sempre o meu processo é esse processo de divisão. E esse processo de divisão, então, não tem um custo alterado à medida que o número de gavetas vai mudando. Então, nosso custo aqui também, ele é um custo constante. Tá, pessoal? Entendi. Então, Agora, eu posso assumir que, então, sempre que estiver falando do tempo constante de um algoritmo, é quando eu tiver apenas uma operação para realizar ele. não é que é exatamente uma operação, poderiam ser 5, Pedro. Mas esses 5, ele não vai mudar porque a minha estrutura aumentou de tamanho. Entendeu? Tá, entendi. A gente fala que depende do N, quando, à medida que a estrutura vai aumentando, o seu número de operações vai aumentando junto. Entendi. Uhum. Entendeu? Entendi. Independente Então, da entrada, a operação é sempre a mesma, né? Independente se ela for uma sequência de 5 ou de 10 operações, sempre vai ser a mesma. Exatamente. Aí, claro, Pedro, que na hora da gente falar de maneira sintótica, usando aquela notação, a gente diria que qualquer uma dessas estruturas, eu tenho um osão de 1. Então, eu tenho um custo que é constante. Então, pode ser 5, 10, 50, que a gente escreve o número 1 aqui. Então, esse 1 é só para indicar que é constante. Agora, não quer dizer que eu faça uma operação o tempo todo. Entendi. Entendeu? Uhum. Uhum. Aí vamos para a árvore de pesquisa, tá, gente? O que é uma árvore de pesquisa? A árvore de pesquisa é aquela em que eu tenho um pai e à esquerda do pai, o filho da esquerda é menor que o pai e o filho da direita é maior que o pai. Eu vou escrever aqui uma árvore de pesquisa, né? Vou começar a construir uma. Suponha que eu tenho uma raiz aqui valendo 50 e eu estou querendo escrever uma árvore de pesquisa, tá? Um exemplo de árvore de pesquisa.
Então, à esquerda dos 50, eu posso ter qualquer valor menor que 50. Por exemplo, 30. E à direita dos 50, só podem entrar valores maiores que 50. Digamos que eu tenho 100. Bom, se essa árvore for um pouquinho maior, aqui, à esquerda do 30, observe que para eu estar à esquerda do 30, eu também estou à esquerda do 50, tá? Então, eu estou nesse lado de cá. Então, claro que para eu estar à esquerda do 30, eu tenho que ter valores menores que 30. Valores menores que 30 também serão menores que 50. Então, eu poderia ter aqui o número 20. Poderia ter 25. Suponha que eu, na hora de armazenar, o valor que eu armazenei foi o 20. Aqui à direita do 30, tem valores que são maiores que 30. Pode ser 70? Não pode ser 70. Mas 70 não é maior que 30? É, mas aqui observe que eu estou à esquerda dos 50. Então, do lado de cá, ó, entram valores que são menores que 50 e aqui à direita do 30, maiores que 30. Então, estão entre 30 e 50. Suponha que tenha entrado aqui o 45. Tá, pessoal? Agora, digamos que eu tenho essa árvore ali semi-pronta. Agora eu consegui ir lá mudar a cor. E eu queira inserir. Então, eu quero inserir. Primeiro que eu quero inserir aqui é o 70. Então, como é que eu vou fazer para inserir um valor numa árvore de pesquisa? Eu começo o caminhamento nela sempre aqui a partir da raiz, que é onde eu tenho meu ponteiro. Então, toda vez que eu quiser inserir um elemento numa árvore de pesquisa, eu preciso saber onde, e para saber onde eu preciso caminhar na árvore. E o meu caminhamento é iniciado a partir da raiz. Então, eu chego aqui e esse cara já tem uns 50. Esse nó já tem uns 50. Eu falo, bom, então eu não posso guardar os 70 ali. Então, onde eu vou guardar os 70? Como o 70 é maior que 50, eu caminho para o lado de cá. Então, quando eu chego aqui à direita, já tem alguém guardado. Eu falo, então não posso guardar os 70, já que aqui está ocupado com o número 100. Bom, então onde que eu posso guardar os 70? Como o 70 é menor que 100, eu vou para a esquerda do 100. Como não tem ninguém, eu guardo o 70 aqui. Tá, pessoal? Aí vamos pegar um outro valor, hein? Então, suponha que o próximo valor que eu quero armazenar é um número, sei lá, um número próximo aqui, ó. Eu quero colocar um número 10. Suponha que eu queira inserir na minha árvore um número 10. Aí eu recomeço o meu processo a partir daqui, ó. Então, eu chego ali e faço a mesma coisa. Olho, tem alguém que é o 50, então não posso guardar o 10 ali. Então, eu fiz uma comparação. 10, você é menor que 50 ou é maior? Aí 10 deu menor. Então, eu vou tentar caminhar para o lado de cá. Chega ali, tem um 30. Daí eu falo assim, não posso chegar aqui, pessoal, e escrever o número 10 em cima do 30. Eu não posso perder o 30 de maneira nenhuma, então não posso sobrepor. Daí o que você vai fazer? Eu continuo querendo guardar o 10. Aí eu pergunto, 10, você é menor que 30? Ele fala, sim. Então eu preciso caminhar para a esquerda. Se não desse sim, gente, eu iria para a direita. Chego aqui à esquerda do 30, já tem um 20. Eu falo, não pode guardar o 10 ali. Então, eu pergunto se o 10 é menor que 20, ele é menor. Aí eu venho à esquerda do 20 e coloco o elemento que eu estou querendo inserir, que é o 10. Então, vocês estão vendo que à medida que essa árvore está aumentando de tamanho, eu tenho que possivelmente descer mais? Tem que fazer mais comparações? Uhum. Então, à medida que essa árvore vai crescendo, imagina, ela foi, eu vou armazenando, aí aqui vai entrar alguém, talvez aqui entre alguém, aqui entre alguém, aqui entre. Vou sempre respeitando filha esquerda menor que pai, filha direita maior que pai, tá? E os elementos vão entrando ali um de cada vez e essa árvore vai ficando, então, cada vez maior.
E aí, à medida que eu vou querendo inserir um novo elemento, eu acabo tendo que descer num ramo desses que está aí. Então, por exemplo, se eu viesse por aqui, ó, ele é um ramo que já se tornou ó, grandão. Ó. E esse grandão foi aumentando à medida que eu fui inserindo mais elementos. Então, meu custo aqui ele não é constante, ele depende de quantos elementos eu tenho na árvore, qual o tamanho de um ramo desse. Então, se essa árvore tiver assim, bem balanceada, se ela for uma árvore balanceada, tá, gente? O que é uma árvore balanceada? À medida que for inserindo, não ficar ela tombando para um lado só, porque pode acontecer. Ó. Digamos que alguém me pediu para inserir, o primeiro elemento foi o 10. O 10 não, foi o 100. Daí onde ele entrou? Ele entrou bem aqui e a árvore estava vazia. Aí alguém me pede para eu inserir o 99. Ele é menor que 100 e ele entra do lado de cá. Aí depois o próximo, suponha que seja 98. Aí eu preciso descer por aqui, ó. Então eu ponho 98 aqui. Aí alguém me dá mais um valor. Digamos que ele seja o 97. Não sei se vocês estão vendo que eu estou dando uma lista ordenada. Aí o 97 eu vou ter que descer aqui tudo isso para guardar o 97. Então, ao invés de eu ter uma árvore bonitinha, né, em que eu vou distribuindo os elementos e os ramos eles vão crescendo devagar, eu tenho aqui um ramo crescendo demais, como se a minha árvore virasse um vetor. Ela vira uma lista aqui, ó. Então, ela está bastante desbalanceada. Então, eu tenho um custo alto para inserir um elemento. Então, o custo para eu inserir vai depender do tamanho da árvore, né? Mas esse tamanho está muito relacionado aqui com o ramo. Esse ramo pode ir crescendo, mas ir crescendo devagar. O que é ele crescer devagar? Ele crescer de forma logarítmica. Isso vai acontecer caso a minha árvore fique balanceada. Então, eu vou colocando um elemento à esquerda, depois um outro à direita, depois eu vou ocupando aqui, depois eu vou ocupando aqui. Mas, para isso acontecer, a minha inserção tem que ficar meio que aleatória. Alguém me dá o 70, depois dá o 10, depois dá o 15, daqui a pouco está dando 60. Se a nossa inserção se der de forma organizada, 70, 69, 68, então está ordenada. Então, eu tenho um crescimento que é um crescimento muito ruim. Minha árvore tomba para um lado. Aí eu tenho um custo que é assim. Mas, independente de ser bom ou ser ruim, depende do M. Ou seja, não é constante. Então, essa estrutura, ela é uma estrutura que não tem tempo constante. Beleza? Entendi. Beleza. Entendi. Show? Muito claro. Querem pegar outra? Querem Tem pegar tempo outra ainda? questão? Deu tempo? Deixa eu ver aqui. Tem um tempinho, vocês que sabem. Nossa lista. Talvez vamos pegar a 11. Pegar 11. E a gente discute a 11 e termina com a 11, tá? Tá bom. Vou colocar aqui. E então, é uma questão também que a gente tem que escolher uma das alternativas, tá? E aí, bom, o que é... Na verdade, não tem que escolher uma alternativa, não. Tem que colocar VUF e tem uma sequência VUF lá para vocês. Então, vamos lá. Hein? A busca... Continuo compartilhando, né, gente? A busca de um rótulo de um nó. Agora a gente vai buscar em uma árvore, tá? A nossa árvore, ela é binária completa. O que é uma árvore binária completa? Ela está bem balanceada. Então, deixa eu mudar aqui para o pincel. Então, eu tenho um elemento aqui na raiz. Ela é binária. Tem alguém aqui à esquerda, tem alguém aqui à direita. Aí, de novo, aqui tem alguém à esquerda, tem alguém à direita, tem alguém à esquerda, tem alguém à direita. Eu vou escrever uma árvore aqui que ela é binária, mas ela não é binária completa. Então, essa que eu acabei de desenhar,
ela é uma árvore binária. Então, em roxinha aí, ela é uma árvore binária. O que é uma árvore binária? É uma árvore em que cada vértice tem, no máximo, 2 filhos. Então, esse vértice aqui tem 2 filhos, esse cara aqui, observe que ele tem um filho à esquerda e tem um filho à direita. Esse daqui, ó, tem um filho só, no máximo 2. Quem tem 0 filho, quem tem 2 filhos, ou quem tem um filho, está respeitando a definição de árvore binária. Esse carinha aqui, ó, ele tem 0 filhos, ó. Esse carinha aqui, ó, a gente fala que ele é um vértice folha. Então, é como se estivesse podando. Tá? Então, não tem ninguém à esquerda, não tem ninguém à direita, ele tem 0 filhos. Ele é um vértice folha. Mas essa árvore, pessoal, ela não é completa. Então, quando ela é completa, quando todos os filhos, com exceção dos folhas, têm exatamente 2 vértices. Então, esse carinha aqui, ó, tem que ter 2 filhos, tem que ter 2 filhos, e eu só posso ter vértices folhas na última camada. Então, como eu tenho aqui um vértice folha, eu tenho que ir até lá. Então, eu tenho que colocar 2 filhos aqui, e eu não posso parar aí, apesar de todo mundo, esse cara é folha, esse cara é folha, esse cara é folha. Então, todo mundo que não é folha tem 2 filhos. Mas eu tenho um problema aqui. Eu tenho folhas nessa camada e eu tenho folhas nessa camada. E para ela ser completa, eu só posso ter vértices folhas na última camada. Então, eu tenho que completar todo mundo. Eu tenho que vir aqui, ó, colocar 2 vértices. Eu tenho que vir aqui colocar 2 filhos. Todo mundo aqui com 2 filhos. Ó. Então, observe que só essa última camada, só essa aqui, ó, é que eu realmente tenho vértices que não tem filho. Esse cara não tem filho. Esse cara não tem filho. Esse carinha aqui não tem filho. Então, tem que terminar de completar aqui. Essa árvore, ela é uma árvore binária completa. Tá, gente? Beleza? Então, apesar dela ser uma árvore binária completa, ninguém falou que ela é uma árvore de busca, que ela é uma árvore organizada. Então, será que ela é organizada? Eu não sei. Se ninguém tiver me dito que ela é organizada, eu não posso supor que ela é uma árvore de pesquisa. Eu não posso dizer assim, eu estou supondo que o filho da esquerda é menor que o pai e que o filho da direita é maior que o pai. Então, se a gente pega aqui essa afirmação, ela diz assim para nós, ó, eu tenho uma árvore binária completa, mas não foi dito que ela é de pesquisa. E ela tem N nós. Será que o pior caso, né, na pior das hipóteses, quando eu vou buscar um elemento nessa árvore, o custo dela é LG de N? Então, por que a gente quer mencionar esse LG de N? Esse LG de N é a altura da nossa árvore, seria isso aqui, ó. Deixa eu chamar um outro pincel. Isso daqui, ó, essa quantidade de camadas da minha árvore, é LG de N. Então, se eu, por acaso, tivesse essa estrutura, que é uma árvore balanceada, não tem assim nada tombando mais para um lado, se ela fosse uma árvore binária de pesquisa, se ela fosse, na hora de eu buscar alguém, eu desceria por um ramo. Vai, é esquerda, é direita, e eu vou buscando o elemento em um ramo somente da minha árvore. Como todo ramo aqui tem uma dimensão que é LG de N, se a minha árvore fosse organizada, fosse uma árvore de pesquisa, aí o custo seria, no pior caso, na pior das hipóteses, o tamanho do ramo, que é LG de N. Mas, como não foi dito, eu vou colocar aqui de novo, tá, pessoal? Uma árvore binária de pesquisa, balanceada. Então, vamos construir aqui, ó, ela bonitona. Vou colocar ela pequena, tá? Então, faz de conta que ela tem poucos elementos. Eu vou parar aqui na próxima camada. Então, uma árvore que vai ser binária, de busca, e ela é balanceada. Então, ela é árvore binária. Além de ser binária, observem que ela está balanceada, ela é completa. E suponha que, além de completa, fosse dito para mim que ela é uma árvore de pesquisa. Às vezes a gente fala pesquisa ou busca.
Então, se eu sei isso daqui, isso significa dizer que esse carinha é menor que o pai e que esse é maior que o pai. Então, por exemplo, se aqui tiver 30, aqui poderia ter 70, mas não poderia ter 25. Aqui poderia ter 10, por exemplo. Poderia, tá, pessoal? Poderia ter 29, poderia ter 28. Qualquer valor menor que 10, suponha que o usuário, na hora que entrou com 10. Aqui pode ter 5 e aqui pode ter 20. Aqui pode ter, por exemplo, 33, que é um número menor que 70 e maior que 30. E aqui pode ter 85. Tá, pessoal? Então, eu tenho aqui, eu estou diante de uma árvore em que os elementos estão organizados e ela está balanceada. Ela é uma árvore binária completa. Então, eu falo assim, ela é uma árvore de pesquisa que está balanceada. Aí eu quero buscar alguém ali. Quero fazer uma busca nessa árvore. Ah, você quer buscar quem? Ah, suponha que eu quero buscar a chave 90. Vocês estão vendo que ela nem está na árvore, mas o computador não sabe. Então, como é que vai se dar o processo de pesquisa desse carinha lá na minha árvore? A gente vai vir aqui, onde está o ponteiro, e vai começar o processamento. 90, você é igual a 30? Não é. O que o 90 é? É maior que 30. Então, eu vou descer para cá e vou novamente pesquisar. 90, você é igual a 70? 90 não é igual a 70. Então, ele vai descer para a direita, porque o 90 é maior que 70. Claro que se 90 fosse menor, ele viria para a esquerda, tá, pessoal? Então, por que ele está descendo à direita? Porque a primeira pergunta que ele faz é igual, né? Então, chave é igual ao elemento da árvore que eu estou apontando para ele? Faz conta que o ponteiro é P. Então, é igual a de P? Não é. Então, se chave for igual a P, eu encontrei. Encontrei, eu paro o algoritmo, né? Então, encontrei, eu vou sair. Eu vou retornar dizendo, encontrei no lugar tal. Se não, pessoal, o que eu tenho que fazer? Senão, eu poderia perguntar assim, chave é menor que A de P? Então, aqui no nosso caso, ó, vamos recomeçar, tá? 90 é igual a 30? Então, quando eu estiver perguntando isso, 90 é igual a 30, eu estaria aqui, ó. 90 é igual ao elemento que eu estou apontando lá, que é o 30? Não, 90 não é igual a 30. Então, eu diria que não vou entrar no meu if. Aí vou para o senão. 90 é menor que A de P? Também não é. Então, se fosse menor, eu iria para o filho da esquerda. Tá, pessoal? Então, se não, aqui tem um if de novo, né? Se chave for menor que a de P, eu vou para o filho da esquerda. Aí vou colocar um senão aqui embaixo, tá? Se não, eu não preciso perguntar mais nada. Se não é igual, aí não consigo escrever de novo. Se não é igual e também não é menor, só pode ser maior, daí eu iria para o filho da direita, que foi o que eu fiz lá em cima, tá? Beleza? Então, 90, você é igual a 30? Não. 90, você é menor que 30? Não. Então, eu vou me encaminhar para o filho da direita. Cheguei no filho da direita, eu pergunto novamente. Então, agora minha chave está valendo 90, mas o filho está valendo 70. 90, você é igual a 70? Não. 90, você é menor que 70? Não. Então, eu vou para o filho da direita. Cheguei aqui no filho da direita, aí pergunto, 90, você é igual a 85? Não. Aí vem aqui para baixo. 90, você é menor que 85? Não, né? Então, ele viria aqui para a direita. Daí, quando eu chegar à direita, tudo isso é ponteiro. O que eu teria aqui? Eu teria um nulo, tanto do lado de cá quanto do lado de cá, tá, pessoal? Seria o tal do nulo. Então, meu ponto de parada seria ou eu encontrei,
ou eu cheguei num elemento que não existe, ou seja, eu cheguei numa posição nula. Chegando numa posição nula, eu escreveria assim: o elemento procurado não pertence à árvore. Então, nesse caso aqui, se a minha árvore estiver balanceada e ela for de pesquisa, então eu teria um custo que depende da altura da árvore. Essa altura, pessoal, vai ser para nós aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o LG de 7. Então, tem a ver ali com o LG de 7. O LG é o log na base 2. Então, como esse cara aqui ele é não inteiro, o LG de 7 vai dar 2 e pouquinho. Então, eu diria, ó, vou arredondar para cima, que dá igual a 3. Então, eu fiz um custo ali que é proporcional a esse logaritmo, tá? Mas, no nosso caso, a afirmação não estava dizendo que a árvore estava organizada. Só estava dizendo que ela era completa, que ela era uma árvore balanceada. Daí, o que acontece? Se ela estiver balanceada, mas ela estiver desorganizada, então vamos pensar lá que ela está bonitona, balanceada, desse jeitinho aqui. Falo, nossa, então a altura dela é LG de N. Isso. A altura dela aqui é LG de N. Porém, o que vai acontecer? Como não foi dito que ela não está organizada, aqui eu poderia ter o 30, aqui eu poderia ter o número 1, aqui eu poderia ter o 7, aqui eu poderia ter o 50, aqui eu poderia ter o 40, aqui eu posso ter o número 2, e aqui eu posso ter, por exemplo, o número 5. Então, eu não sei onde está ninguém. Então, se alguém falar assim para mim, a chave que você vai procurar na árvore é igual a 5. Eu quero ir lá procurar o 5. Daí, como é que eu vou fazer para procurar o 5? Eu não sei para onde eu vou. Então, o que a gente vai ter que fazer, gente, para procurar o número 5 ali? Eu vou olhar se ele está aqui. Aí ele não está. Daí eu poderia vir para cá, ele não está. Eu viria para cá, ele não está. Aí eu venho para cá, ó, porque normalmente o caminhamento na nossa árvore vai se dar exatamente como eu estou falando aqui para vocês. Ó, esse seria o primeiro, depois eu viria para a esquerda, depois eu viria para cá, sempre olhando o filho da esquerda primeiro. Então, pai, depois o filho da esquerda, depois o filho da direita. Então, eu olhei todo o filho da esquerda desse carinha aqui. Aí eu começo a olhar o filho da direita dele, que é esse cara ali. Então, ele seria o quinto elemento a ser olhado. Que ele é o pai desses dois, tá? Esses dois eu não olhei ainda. Então, dos dois, eu vou olhar primeiro o filho que está à esquerda. E por muito azar, o último elemento que eu estou olhando é o que eu estou procurando. Então, eu tive que passar por todo mundo. Então, como essa árvore não está organizada, se eu der azar, o último elemento que eu for olhar, ele é o que eu estou procurando. Ou, depois que eu olhar o último, suponha que aqui eu quisesse achar o 500, por exemplo, 500 não está lá. Mas como é que eu sei que ele não está lá? Depois que eu olho todo mundo. Então, quanto custa o número de elementos da árvore? Então, nesse caso, eu diria que é o razão de N, supondo que a minha árvore tem N elementos. Então, voltando aqui na questão, essa afirmação ela é falsa, porque ninguém me disse que ela é uma árvore que está com as informações organizadas. Então, pessoal, da onde está saindo esse LG de N que está enganando a gente? Sai do fato de uma árvore que tá balanceada, tá? Binária completa, balanceada, ter uma altura que é LG de N. Então, às vezes, a gente confunde que o custo para buscar é a altura da árvore, mas isso só vai acontecer se ela tiver com filha esquerda menor que pai, filha direita maior que pai, que a gente fala que é uma árvore de pesquisa. Ela é boa para pesquisar, porque o custo depende apenas da altura da árvore. Beleza? Beleza. Ficou muito claro. Vocês querem olhar as demais aqui ou a gente olha depois? A gente pode olhar na próxima aula? Pode, claro.
A gente continua na próxima aula, que hoje a cabeça não tá funcionando muito mais, não. Não, imagina. Não, Tá você- ótimo, gente. Obrigada por vocês terem vindo. Depois o bom se você Jonathan gravar vê. depois Aí a você próxima. rever. Ótimo. Eu coloco, compartilho lá com vocês, tá? Vou parar de gravar aqui para não ficar um monte de coisa. Então, a próxima aula nossa lá é presencial, né? Isso, aham. Tá certo? Aí a gente leva essa lista, resolve as questões, se por acaso tiver dúvida, e começa a olhar outra coisa se der tempo. Tá bom. Se você puder Tá bom? passar, professora, pelo WhatsApp aquele material online, pode auxiliar. Ótimo. Eu compartilho com vocês também. Tá Por bom, obrigado. WhatsApp? Ou no O AVA, não sei. o WhatsApp pode ser que eu não consiga compartilhar vídeo, Não, tá? tudo bem. Por onde você achar Aí eu melhor. mando o link, Tudo bem, tá bom? tá bom. Então, Obrigado, beleza, professora. gente. Boa noite. Nada. Fala, Obrigada a professor. vocês. Boa noite, gente. Tchau, hein?